E fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, como é que vocês estão? Que dia doideira.com? Doideira.com, segunda-feira começou extremamente travada, tá? E talvez isso aí é a prévia oficial daquele que nós vamos ter aí em alguns pregões daqui pra frente. Por que eu falo isso, tá? Porque o mercado americano abre às 11h30, então talvez a parte inicial do pregão nesses próximos dias aí seja algo nessa referência, nesse contexto, tá? Então eu peço pra vocês, galera, por favor, repito, por favor, sejam pacientes, sejam cautelosos, tenham disciplina. Aqui, a frase aqui diz pra você, ó, seus sonhos merecem a sua disciplina. Aqui na frente da tela não adianta ser um maluco clicador, um Zé Boleta, tá? Faça o que precisa ser feito. Se tiver que terminar o dia com um trade, termine um dia com um trade. Se tiver que terminar o dia com 5 operações, desde que dentro do operacional, termine o dia. Mas se tiver que terminar o dia sem nada, não faça nada, tá? Hoje na sala a gente propôs algumas operações, tá aqui na tela para você, tá? Vou mostrar, foram apenas 3 oportunidades. Fiquem cautelosos, mas sempre antenados às oportunidades. Eu quero você junto com a gente para poder entender um pouco do nosso trabalho, operar junto com a gente e sim, ser lucrativo. Lucrativo no contexto de objetividade, seguindo à risca o operacional. Dito isso, você já sabe o caminho. É preencher o formulário na descrição desse vídeo e eu vou entrar em contato com você. Te espero do outro lado da tela, tá? Não perca mais tempo, não fique de fora. Nossa movimentação é sempre objetiva. Não ficamos inventando, muito menos mudando o operacional. Venha participar, venha entender e não perca mais tempo. Sim, nossa referência do dia começa inicialmente, galera, vou repetir, inicialmente com a movimentação do dia anterior, ou seja, a última referência do dia anterior. A minha ideia era trabalhar entre esse topo e esse fundo. Só que o mercado abriu no meio do caminho. Eu vou trabalhar com qual referência? Vou te perguntar, tem alguma coisa dentro deste topo e desse fundo aqui para você justificar pontos de compra? Ah, Felipe, mas aqui tinha referência, poderia comprar. Sim, você poderia sair comprando igual um maluco em tantas referências aí. Eu evito, tá? Prefiro sempre trabalhar no gráfico de 1 minuto e seguir à risca o que este gráfico menor me entrega. E aqui eu vou conversar com vocês sobre as referências. Vamos pegar aqui até o horário ali mais ou menos de meio-dia, tá? Com o horário que a gente encerrou a sala ao vivo. E tá aqui nossa movimentação. Aqui, esse é o nosso dia de hoje lá da sala ao vivo. Vamos lá. Mercado abriu. Presta atenção. Ah, Felipe, você não tá olhando o dia anterior? Você não tá... Não, eu tô olhando só o movimento do dia de hoje, tá? Mercado abriu. Fez a primeira vela. Minha marcação inicial é a mínima e minha marcação inicial é a máxima do primeiro candle. O que representa a máxima do primeiro candle? Se o mercado vier de uma manipulação de fundo igual aconteceu aqui, a máxima é o rompimento, ou seja, abre para mim um leque de atenção em referência inicial de fundo e referência inicial de topo. Então o mercado já gerou para mim aqui um contexto de atenção. Mínima e máxima, POI 1, order block de pavio 2, tá? 2 pontos compradores extremamente objetivos. Qual a dificuldade de você colocar sua ordem de compra aqui e aqui? O mercado gerou pra gente a primeira entrada, colocamos nossa entrada, quase levamos o stop? Sim, quase levamos o stop. Foi no detalhe, mas não estopou. E nosso alvo era a máxima do dia. Se eu não me engano era aqui mesmo, eram 5, 10 pontos aqui acima da máxima, davam nossa referência inicial de 300 pontos. Foi difícil de pegar esse movimento? Não. O chato foi ver o mercado parar na cara do gol aqui e voltar tudo, galera. Então, primeiro trade, 0 a 0. Felipe, por que você saiu do 0 a 0 se você sustenta as operações? Poxa, faltando tão pouco, faltou 30 pontos. Bateu em tese na referência máxima ali do dia. Eu vou ficar vacilando? E se eu observar de forma mais objetiva, o mercado fez uma deriva aqui, inverteu o fluxo e foi testar também o order block de pavio lá de cima. Aí nós pensamos, poxa, o mercado deixou liquidez no topo, o que ele tem que fazer? Buscar liquidez no fundo. Aí, segunda informação, aqui pode ser nosso possível novo ponto de liquidez. Então vamos fazer uma nova entrada onde? No order block de pavio
na mínima. Efetuamos a segunda operação do dia. Então a primeira operação, 0 a 0. A segunda operação, menos 75. Deu tempo de fazer alguma coisa? Não, o mercado acionou, começou, tentou andar, voltou, estopou, ponto final. Estopou. Só que nessa questão de stop, o que acabou acontecendo? Olhando o movimento iniciar até aqui, não vem falar que eu sabia que era alta, que estava manipulando. Não dava para saber até esse momento, tá? Olhando essa situação, o mercado inverteu o fluxo. É um mercado que estava apontado para cima e gerou uma movimentação de mudança de característica. Se inverteu a característica de alta para baixa, o que eu vou começar a fazer agora? Traçar minha referência de novo fundo aqui, com o topo lá de cima. Onde que tá meu 50%? Opa, tá aqui acima. Onde que tem um ponto vendedor? Opa, tá aqui. Meu stop tá bacana. Onde que tá meu alvo? 300 pontos. Então a terceira oportunidade que o mercado cravou ali pra gente foi uma oportunidade de mais 300 pontos. É difícil de fazer isso, galera. Felipe está falando aí, agora fica fácil. Não, é sempre fácil. É você aí do outro lado da tela, que ao invés de todos os dias ser objetivo, assim como eu mostro para vocês aqui, não são. Mas não tenha mais, galera, você só tem que ser objetivo. Se der trade, execute. Se não der trade, fique de fora. Paciência e atenção sempre, tá? Essa é a nossa dificuldade diária. A objetividade. Se você for objetivo, eu tenho certeza que lá na frente a conta vai fechar e vai fechar muito bem. Felipe, só que aqui você não está observando que o mercado já tinha novamente tentando fazer uma virada de preço, porque nos 5 minutos esse rompimento aqui não foi o rompimento, e principalmente que o mercado não deu continuidade. Sim, galera, nisso a gente já estava falando com o pessoal. Olha, isso aqui já pode ser um novo ponto de reversão. E aí nós esperamos, repito, nós esperamos essa compra aqui. Essa compra ela voltou na hora que a gente estava vendido. Mesmo não virando a mão, foi um ponto de atenção ali pra gente. Felipe, o mercado deixou depois um topo duplo. Sim, deixou um topo duplo. Difícil até de trabalhar com isso daqui. É difícil até de trabalhar com isso. Só que o mercado foi lá e inverteu esse fluxo total. Inverteu o fluxo total, por mais que eu marquei como essa situação, eu já estava olhando para o movimento comprador. E finalizamos o pregão ali, depois de muita luta, muita dificuldade do preço de brigar para lá, brigar para cá, nova situação de liquidez e uma oportunidade de um order block. Galera, aqui foi um pouco de ajuste, tá? Um refino muito crasso nosso. Foi assim uma situação difícil até de falar sobre, porque se você marcar exatamente esse order block aqui e deixar os 50%, você vai observar que ele cravou. Nós colocamos a ordem um pouquinho mais abaixo. Nossa, até difícil de lembrar dessa situação. Foi no detalhe mesmo. Colocou a ordem 5, 10 pontos ali para baixo. O mercado, em vez de acionar, ficamos de fora. Felipe, mas você fez errado não ter feito isso. Pode ser, tá bom. É aquela situação. Hoje eu fiz isso. Não cometa esses tipos de vacilo, que nem é vacilo, né? No dia que acerta é lindo, mas cometi essa diferença de preço aí, ao invés de deixar no 50%, eu tentei mudar um pouco, e ao invés de ver o mercado me acionar aí, eu fiquei de fora por 5, 10 pontinhos ali, foi um alvo técnico maravilhoso, foi linha reta aqui, mais de 400 pontos tranquilo. E aí, galera, até encerrei, a gente encerrou lá na sala, eu vi o mercado tentando romper, sem êxito. Eu falei, vou vender uma vez. Batalhei minha ordem, coloquei a ordem lá na máxima ali, cravei a entrada. Só que eu tive que sair da frente da tela, desci meu alvo para ficar técnico aqui embaixo. Por quê? Se o mercado sobe em linha reta, a linha reta também deve acontecer a volta para uma nova manipulação, caso fosse um movimento de alta. Na verdade, meu alvo nem ficou aqui, porque eu não queria isso tudo. Meu alvo ficou mais ou menos aqui, ó, no order block, pela situação. E aí, eu acabei saindo, deixei o stop no zero, vi o mercado andando aqui pouco mais de 300 pontos, e ó, cravou os 300 pontos. Era uma oportunidade bem legal. Quis ser um pouco mais ganancioso, mais playboyzão aí. Acabei vendo o mercado voltar. Quando eu vi, já tinha me tirado no zero e o dia acabou encerrando sem muita emoção, tá? Porque o mercado também não desenvolveu e também não andou para lugar nenhum. Não ficou vacilando para lá, muito menos vacilando para cá. Então aqui nós vamos apagar tudo, vamos iniciar nova leitura, tá? Vou apagar tudo sim, porque já passou o que tinha para passar no dia de hoje. Não gosto desse tipo de pregão para trabalhar no dia seguinte, porque muito simples. É um mercado que anda e no final das contas não
sai do lugar. Então minha referência ainda continua sendo o dia final de sexta-feira, mas observando já somente a segunda. A situação é essa que nós temos para amanhã, tá? Não desespera. Se tiver notícias no pregão de amanhã, aproveita a volatilidade. Se não tiver e tiver que ficar parado olhando para o gráfico, fique parado olhando para o gráfico, tá? Tá aqui o seu desenho. A situação de boa, o mercado rompeu estrutura, gera para a gente continuidade, isso aqui é um ponto de liquidez e nosso order block comprador. Simples e objetivo nos 5 minutos. Quero trabalhar com o gráfico maior, quero trabalhar com o gráfico aqui de virada de preço para ponta vendedora. Tá aqui sua região de reteste da venda. Simples, cauteloso e 100% lucrativo. Lá no mini dólar, dia bem também interessante de observar, porque lembra que eu falei com vocês, ó, isso aqui pode ter sido uma captura de liquidez. Se cair em linha reta e captura liquidez da extremidade, o que ele vai fazer? Movimento contrário. Se faz o movimento contrário, já abre rompendo. Se já abre rompendo, onde que está a referência máxima? Opa, lá em cima. Então quer dizer que aqui é uma possibilidade de virada? É uma possibilidade, só que você precisa encontrar essa situação. Se o mercado deixou um movimento também em linha reta, você tem que observar o que? Onde que está a liquidez inicial e a liquidez mais objetiva. É isso. O que eu vou fazer aqui agora? Atenção, vou descer meu tempo gráfico, vou procurar alguma coisa para justificar uma entrada. Primeiro, até conversei isso com um aluno lá na sala, que é um pouco difícil para quem está olhando só o gráfico do 1 minuto, tá? Para quem está olhando só o gráfico do minuto. É isso aqui que você tem. Você tem a captura, você tem o rompimento. Uma pena que ele não aciona nos 50% do FVG. E foi liso para cima. Depois, subiu. Vou te fazendo a pergunta, ó. Vai marcando. Rompeu o topo. Rompeu com o corpo real. Eu não gosto muito. Mas vamos supor que você é o cara que usa isso daqui como referência. Você tomou um stopzinho. Mesmo, olha só o que eu vou dizer, tá? Você colocou sua ordem. Pum. Fez sua marcação, perdão, colocou sua ordem. Se você coloca um stop técnico de 5 pontos, que é o que eu minimamente gosto, você não foi de arrasta nessa operação. Você cravou o movimento. Eu não gosto desse trade, tá? É que é um trade que eu não faria, só tô te mostrando uma possibilidade. Eu não faria, repito, eu não faria. Eu olharia um pouco mais de clareza. Manipulou topo, manipulou, inverteu o fluxo? Não. Manipulou topo, manipulou, inverteu o fluxo? Sim. Voltou para te dar a venda? Para quem é ousado, a continuação rápida aqui não aconteceu. Para quem gosta ali de situações mais objetivas, acabou marcando aqui. Se deixou no 50%, ficou de fora, perdeu o movimento de queda e aí não tem muito o que fazer. Por quê? O mercado ficou travado no movimento mais rápido. Felipe, mas ele chegou aqui numa base tanto do 1 quanto dos 5 minutos, dava para comprar, tinha um FVG aqui que também dava para comprar. Sim, galera, mas movimentação reta dos dois lados, não gosto de operar, tá? Prefiro sim ficar de fora. E aí acabou acontecendo essa situação, o mercado não deu continuidade para dar uma venda boa lá para cima e depois só voltou a cair e aí é ruim para os dois lados da moeda. Aqui só vou fazer uma situação bem tranquila, né? Não tem nem muito o que falar, muito segredo. Você tá vindo de uma manipulação, você tem a mínima, você tem o rompimento e você tem a máxima. O certo da estrutura é todo o movimento da mínima de sexta, máxima de segunda. Ponto final. Quero usar somente segunda, igual você sempre me ensinou, Filipão. Topo, fundo. A partir desse movimento você tem a estrutura apontada para baixo. Se você tem uma estrutura apontada para baixo, os seus pontos de venda estão aqui, aqui e lá no topo. Simples e objetivo. Quero trabalhar com a inversão de fluxo. Esse é o seu choque inicial, essa daqui é a sua captura e você vai esperar essa oportunidade. É mais difícil? Pode ser que sim, mas é o que nós temos. Se der certo, faça valer a pena. Se não der certo, espere o movimento aparecer. Não tem por que endoidar o cabeção. É ser paciente, cauteloso e quando der a operação, executar. Certo? Paciência, tranquilidade. Curte, comenta e compartilha esse vídeo. Não fique de fora. Te espero do outro lado da tela. E vamos com tudo. E bora pro game. Uma semana abençoada para nós uma vez mais. Valeu!